FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 24 de agosto de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. MST ocupa fazenda que pertenceria a Carlos Cachoeira. Ex-senador terá que devolver 468 milhões de reais aos cofres públicos. Servidores em greve entram em confronto com PMs no Distrito Federal. Atlético passa pelo Figueirense e segue na Sul-Americana. O prefeitável professor Pantaleão é o nosso entrevistado de hoje. 7h31. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão. Lewandowski agora absolve político do PT. Folha de São Paulo, mensalão, o julgamento. Revisor absolve João Paulo e abre primeira divergência. Do estado de São Paulo, o ministro absolve João Paulo de todas as acusações. Correio Brasiliense, onda de violência apavora Brasília. Valor econômico para empresários, redução dos juros sustenta a retomada. Estado de Minas, sob pressão. Estudo mostra que 3 entre 10 mineiros sofrem de doenças crônicas, com destaque para a hipertensão, que acomete 15,8% da população do estado. Jornal do Comércio, últimos dias do IPI reduzido dos automóveis. 0 hora de Porto Alegre, fila de espera projeta venda recorde de carro. Brasil econômico, exportações não aumentaram apesar da desvalorização do real. O Popular, Estado negocia áreas. Diário da Manhã, a onda do voto nulo. Agora são 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa logo mais às 10 horas das festividades do Dia do Soldado, que é a data comemorada anualmente no dia 25 de agosto. O evento de hoje será na Brigada de Operações Especiais, que fica no Jardim Guanabara. Às 3 da tarde, no auditório da CELG, no Jardim Goiás, a OVG entrega veículos a municípios, conselhos tutelares e entidades filantrópicas, com a presença do governador Marconi Perillo. Escolas estaduais ainda vão receber instrumentos musicais. E o governo do estado homenageia diretores de 42 escolas que tiveram o melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O maior crescimento no IDEB, no ensino médio, de 16%, é de Goiás. No ranking nacional, a posição do estado passou de 16º para o 5º lugar. O secretário Tiago Peixoto destacou os bons números como fruto do trabalho intenso estabelecido no Pacto pela Educação e também do esforço de professores, diretores e coordenadores nas escolas. Quem faz todo o planejamento, esse programa todo é feito pelo governo. Mas quem faz a diferença na sala de aula são os nossos professores e diretores de escola. Então é muito importante reconhecer isso aqui hoje. O Colégio Estadual Polivalente Dante Moscone, de Jataí, ficou em 3º lugar no estado nos anos finais. Com 400 alunos, a escola obteve, em 2009, a nota 4,7 e no IDEB de 2011 passou para 6,0.
O diretor Ricardo Alves Machado fala do projeto desenvolvido na unidade. A gente acredita que a presença dos pais, nós temos uma parceria também lá com o Instituto Federal e também, lógico, o apoio todo da Secretaria da Educação. Nós temos uma equipe de professores bem compromissada e aí a somatória de tudo isso nós conseguimos alcançar essas metas. Nos anos iniciais, a meta para 2011 era 4,7 e as escolas alcançaram 5,3. Nos anos finais, a meta era 3,7 e o resultado foi 4,0. O governador Marconi Perillo ressaltou que a melhor resposta para as críticas recebidas é o trabalho árduo e o resultado colhido. O nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa emoção com os resultados que juntos alcançamos no último IDEB. Esta é a resposta mais contundente aos que muitas vezes nos criticaram. Este é, sem dúvida, o melhor meio de provarmos à sociedade o compromisso que temos juntos com a educação. Durante a solenidade, os diretores receberam placas de homenagem das mãos do secretário Tiago Peixoto e do governador Marconi Perillo. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. O candidato do PSOL à Prefeitura de Goiânia, professor Pantaleão, é o nosso entrevistado ao vivo de hoje aqui no Mundo em Sua Casa. É daqui a pouquinho, às 7h45. Adiada para a semana que vem a votação do veto ao aumento dos salários de vereadores, prefeito, vice e secretários. De acordo com o presidente da Casa, Irã Saraiva, a preocupação dos parlamentares é eleitoral, já que o aumento está previsto na Constituição Federal. Para Irã Saraiva, o aumento também não seria imoral. Política, lamentavelmente, tem isso, né? É como biruta de aeroporto. Onde o vento está, ela vai girando. Então, cabeça de político, eu costumo dizer assim, que só na hora depois que decidiu. Aí nós sabemos. Fora disso aí, são situações em que eles se posicionam de acordo até com a própria colocação que você colocou. As redes sociais hoje governam mais do que qualquer poder. O projeto do aumento de 35,5% foi aprovado há 2 semanas, com registro de apenas 4 votos contrários. Elias Vaz, Giovanni Antônio, Cimeison Silveira e Virmontes Cruvinel. A tendência agora é que o veto seja mantido pelo plenário. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A Assembleia Legislativa debate o Plano Nacional de Educação. Através de proposta do deputado Francisco Júnior, do PSD, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial no final da tarde de ontem para discutir o Plano Nacional de Educação que tramita no Congresso Nacional, depois de uma ampla discussão em todo o país. A matéria possui pontos polêmicos. O presidente do Conselho Estadual de Educação, José Geraldo Santana, analisa o plano. Com muita preocupação, porque o Brasil já está há 20 meses sem nenhum Plano Nacional de Educação, implica dizer não tem política de Estado para a educação, tem tão somente políticas governamentais pontuais e de acordo com o interesse de cada governante. E o Plano Nacional de Educação é, por assim dizer, a Constituição da educação brasileira. A nossa expectativa é que, com brevidade, o Congresso Nacional possa aprová-lo e aprová-lo nos moldes em que a sociedade anseia, ou seja, assegurando pelo menos o percentual de 10% do PIB para destinação à educação. Qual o ponto mais polêmico desse plano hoje? O investimento. Dinheiro. Falou em dinheiro, já dá problema. Veja só que contrassenso, para não dizer outra coisa. O Brasil aplica 5% do PIB em educação, 5,6% no pagamento de juros da dívida pública. Quer dizer, não há seriedade na política brasileira para a educação. E o governo quer, por todas as maneiras, impedir que o Congresso Nacional aprove o percentual de 10% para a educação. O secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, também participou da sessão e cobrou o compromisso da União no financiamento da educação. Olha, primeiro ponto, o grande gargalo hoje do sistema educacional no país é financiamento. É como mudar a forma de financiar a educação. Nós temos um modelo de financiamento falido, onde quem investe mais são estados e municípios e quem investe menos é a União que mais arrecada dinheiro. Então é muito importante que o Plano Nacional defina isso, né? A participação, o investimento de cada ente federado, os municípios, os estados e da União. Então esse é o ponto fundamental. Outra coisa importante, o plano trabalha com metas em diversos níveis. Então, você ter metas traça um horizonte importantes em diversas áreas. Uma das metas principais é de educação infantil. Nós temos que oferecer os nossos alunos através do CIMEIs, das creches. Enfim, o plano ele é muito ousado, mas ele está 2 anos atrasado. Não há previsão de quando o plano será votado no Congresso Nacional, já que o governo federal pressiona a base aliada a votar contra a proposta de garantir 10% do orçamento da União para o setor da educação. Alega o governo que não tem de onde tirar esse recurso e sugere que ele venha dos royalties do petróleo e do pré-sal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h40. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu ontem a candidatura do deputado estadual Jardel Seba à Prefeitura de Catalão. Jardel é acusado de ter assinado guias fraudadas de cirurgias de laqueaduras realizadas pelo Sistema Único de Saúde, enquanto era diretor de um hospital em Catalão. A assessoria de Jardel afirmou que o presidente da Assembleia Legislativa vai recorrer hoje da decisão no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. 7h39. O candidato José Neto do PPL participa de uma reunião da executiva do partido em São Paulo. Rubens Donizete, do PSTU, visita a feira no setor oeste pela manhã e às 14h grava para o programa eleitoral. O candidato Reinaldo Pantaleão, do PSOL, concede entrevista dentro de instantes aqui no Mundo em Sua Casa. Depois atende uma emissora de TV ao final da manhã. A partir das 2h30, grava para propaganda eleitoral. O prefeitável Elias Júnior, do PMN, faz caminhada no Parque Ateneu e às 13h30 faz caminhada na Avenida Belo Horizonte, no Jardim Guanabara. Às 6h, o candidato visita a feira da Chácara do Governador e às 8h participa de uma reunião do partido. Isaura Lemos, do PCdoB, dedica o período da manhã para a gravação do programa eleitoral. No início da tarde, concede entrevista ao emissora de rádio e às 3h tem reunião com líderes comunitários. Cimeison Silveira, do PSC, começa o dia se reunindo com profissionais da área da saúde e depois percorre as feiras livres Dom Bosco, da Rua Ipameri, em Campinas, e do setor São José. Às 3h faz caminhada na Cidade Jardim. A partir das 6h visita as feiras do Pedro Ludovico e do Crimeia Oeste e às 9h30 grava para o programa eleitoral. O candidato Paulo Garcia do PT está reunido neste momento com operários no Celina Parque. Em seguida visita uma empresa no bairro Capoava. Às 9h participa de uma sabatina com representantes do setor turístico. Às 4h, Paulo Garcia concede entrevista a um jornal da cidade. Às 5h faz caminhada no Parque Amazônia e em seguida lança comitê de candidata a vereadora pela coligação no Jardim Curitiba. Às 6h tem encontro com empresários no Novo Horizonte. Às 7h tem reunião com apoiadores do setor de segurança pública no Comitê Central. Jovaí Arantes, do PTB, faz caminhada às 9h pela Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, e no início da tarde concede entrevista ao vivo para uma emissora de TV. Às 4h, Jovaí Arantes tem reunião com o candidato a vereador. Às 5h visita a Associação de Resgate de Cidadania e às 6h concede entrevista ao vivo a uma emissora de TV. Às 7h tem reunião com líderes de bairro e às 8h se reúne com o candidato a vereador pela coligação. Agora são 7h42. Vamos agora à participação ao vivo do repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Olha, infelizmente, a gente começa essa edição de sexta-feira do Mundo em Sua Casa com uma notícia muito triste. O menino Isaac, de 2 anos, aquele que se afogou no berçário no setor Serrinha, ele infelizmente morreu na madrugada. A criança que desde o início do mês de julho, ela estava internada ali no hospital pediátrico, no setor Parque Amazônia, na UTI. Nos primeiros dias ela foi transferida para esse hospital em estado gravíssimo. Com o passar dos dias o quadro de saúde dela foi evoluindo para grave, só porque não evoluiu mais. Então, assim, depois de ficar quase 2 meses internado nesse hospital, na UTI desse hospital, infelizmente o Isaac morreu de complicações. A família está toda muito abalada, ainda preferiu não dar entrevista por enquanto. E a família que durante muito tempo pediu orações, agradeceu a corrente de orações que veio de todo o estado, muitas pessoas orando pela recuperação do Isaac, mas infelizmente ele acabou falecendo. Esse acidente que aconteceu no dia 2 de julho, o Isaac, de 2 anos, e a menina Andressa, de 1 ano e 9 meses, eles caíram numa piscina, eles estudavam nesse berçário ali no setor Serrinha, e eles caíram nessa piscina. A menina, a Andressa, foi retirada rapidamente, e só depois foi descoberto que o menino, o Isaac, também estava nessa piscina. E eles foram resgatados, levados para o hospital, o Hospital Materno Infantil, e a Andressa, dias depois, teve alta, hoje está bem, teve recuperação perfeita, e o Isaac, desde que ele chegou no hospital, já chegou em coma e não saiu mais. E infelizmente não é essa notícia que a gente tem que dar agora. A investigação policial, por enquanto, está parada, porque as duas famílias entenderam que realmente foi uma fatalidade, foi uma tragédia, não acredita, na verdade, na culpa de nenhum funcionário ali do berçário. Nenhuma das duas famílias quiseram registrar a ocorrência. Então, por causa disso, a gente só pode lamentar, e voltar a qualquer momento com mais informações sobre a velório, onde que vai ser sepultado o menino Isaac. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Paulo Henrique Santos, 7h44. O Mundo em Sua Casa.
governo de Goiás diagnosticou os principais problemas dos hospitais estaduais e encontrou um remédio eficaz. A administração por organizações sociais, as OS. No HGG, as cirurgias e exames realizados aumentaram e não faltam mais materiais e medicamentos. Já no Hugo, os leitos de UTI subiram de 44 para 60. Com diagnóstico preciso e tratamento eficiente, o governo de Goiás está mudando a cara da saúde. SUS, Secretaria de Estado de Saúde e Governo de Goiás. Para que nossos bebês cresçam saudáveis, Jovair criou a lei garantindo o teste do pezinho. Para que nossa gente tenha sempre um sorriso bonito, Jovair fez com que fosse adicionado flúor à água tratada. Para realçar a beleza da nossa jovem cidade, Jovair construiu o Vaca Brava. Para melhorar o trânsito, Jovair trouxe recursos e foram construídas a Avenida Leste-Oeste, a Marginal Cascavel e a Marginal Botafogo. Com Jovair prefeito, Goiânia tem jeito. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Sistema Brasil Central de Rádio. Eleições 2012. Entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As rádios Brasil Central AM e RBC FM realizam neste mês de agosto uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 8 postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nessas eleições 2012. Hoje é a vez de ouvirmos o candidato do PSOL, o professor Reinaldo Pantaleão. Reinaldo Pantaleão é professor de História. O candidato já lecionou para figuras ilustres do Estado, como o governador Marconi Perillo. Militante de esquerda, Pantaleão iniciou carreira política ainda nos anos de chumbo, durante a ditadura militar, pela extinta legenda MDB. Atualmente, no PSOL, o professor coordena a sigla estadual ao lado do vereador Elias Vaz e do deputado estadual Martiniano Cavalcante. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Karine, Gil. Estava aqui agora mesmo, fazendo brincadeira com o Gil, que também é professor, né? Na minha tenra idade, dos meus 5, 10 anos, a minha mãe falava assim, quietinho, o mundo em sua casa, vai falar o Jerônimo Rodrigues, nosso querido Jerônimo. Eu, então, estou em casa, né? Afinal de contas, o mundo em sua casa. É verdade, então, e o senhor apareceu, que bom. Professor, por que o senhor quer ser prefeito de Goiânia? Gil, você como um professor também de história, você sabe que nenhuma candidatura é fruto de uma vontade pessoal. Esse personalismo das pessoas, às vezes, levam a sociedade a pensar que o mundo vai ser resolvido por vontade de alguém. Não é assim. A nossa candidatura é fruto de uma coligação com o PCB, daí a coligação PSOL-PCB, e é uma preocupação de mostrarmos a Goiânia que ela precisa ser administrada para a população, com a participação da população. Diríamos, em palavras simples, nossa candidatura, com a coligação PCB, é um instrumento para que realmente o cidadão e a cidadã tenham os seus direitos respeitados. Então, no fundo, não é uma candidatura do umbigo, é uma candidatura dentro de uma posição política e ideológica. Agora, Goiânia vive sérios problemas e um deles é o trânsito. São duas áreas que se relacionam, que é o trânsito e transporte. Esse crescimento da cidade levou a alguns problemas pontuais, como o trânsito e o transporte. O que o senhor pretende fazer para resolver o problema do trânsito? A gente vê que algumas ações foram realizadas e nada resolveu esse problema de congestionamentos, como a construção de viadutos, de trincheiras, que são só soluções pontuais. E também o transporte coletivo, a população reclama de superlotação, continua reclamando dos mesmos problemas, né? E dos ônibus sucateados. Qual que é a proposta do senhor para melhorar essas duas áreas da capital? Karine, você sabe muito bem que não se discute transporte, não se discute mobilidade urbana, não se discute trânsito numa visão isolada. É um processo, né? Goiânia vem sofrendo os transtornos no seu dia a dia do trânsito e, obviamente, do transporte da mobilidade, diante daquilo que eu chamo de falta de planejamento da cidade de uns anos para cá. Alguém poderia questionar, dizendo, mas Goiânia foi uma cidade planejada? Sim, mas foi, na verdade, depois desordenado o seu processo de crescimento. O trânsito e o transporte, a mobilidade em si, exige do governante punho forte,
Punho forte não significa chegar aqui, bater na mesa dizendo que eu vou resolver o problema. Precisa de uma visão mais ampla, mais de futuro. Hoje, não se concebe uma luta do transporte e, obviamente, sem uma preocupação do coletivo. O transporte coletivo é grande preocupação da mobilidade. Nós temos que retirar das ruas o excesso de carros. Goiânia tem, mais ou menos, pelos índices publicados, mais de 1.040.000 carros. Nós temos uma população de 1.200.000 habitantes. Então você, com isso, tem o quê? Um carro em excesso e um espaço pequeno. Eu sempre digo, atendendo até os interesses aí dos especialistas, bem claro, dos estudiosos, que Goiânia tem um excesso de carro e está faltando vias, está faltando espaço. Então nós precisamos estabelecer. Agora você tem modais, você tem preocupação com a ciclovia, com o viaduto, com o metrô, tudo isso é preocupação do governante. Agora o que eu digo sempre claramente, precisamos de vontade política para não deixar o transporte em mãos de pouquíssimas pessoas para lucrar. Eu acho que a partir do momento que você tem uma posição política declarada em torno do transporte coletivo, que hoje é uma preocupação não só de Goiânia, do mundo todo, você teria pelo menos um início de resolver o problema do trânsito em Goiânia. Falando em crescimento desordenado, professor, segundo especialistas, a Prefeitura não cumpre o plano diretor porque prioriza o interesse econômico. Como planejar a cidade para os próximos anos visando qualidade de vida? Gil, o plano diretor foi aprovado em 2007. Portanto, tem 5 anos que esse plano diretor está sendo aí apresentado de uma maneira até com muito barulho, sem resolver a questão básica. Eu digo sem nenhum exagero, o plano diretor está sendo desrespeitado e ele só é olhado nos períodos eleitorais. Olha, veja bem, você tem dentro do plano diretor, tudo que nós estamos falando aqui, ciclovia, a ciclovia de faixa, tem a preocupação com os parquímetros, tem a preocupação com as bicicletarias, tudo você tem no plano diretor. Agora, o não cumprimento do plano diretor, quer dizer, outro dia um especialista na questão, um grande advogado, Arthur Rios, e o João Nivaldo, que é do Instituto de Arquitetura, levantou o seguinte questionamento: por que a Prefeitura não cumpre o plano diretor? Porque ao cumprir o plano diretor, ela tem que exigir, por exemplo, das imobiliárias, exigir daquelas camadas que controlam o meio urbano de Goiânia, que faça a sua parte. E isso não é exigido pela Prefeitura de Goiânia. Então, o plano diretor, não adianta você falar que vai revitalizar o plano diretor, que vai alterar o plano diretor, se você não respeita até o plano diretor que está em vigência. Então, eu acho que o plano diretor de Goiânia não está sendo respeitado para atender os interesses de poucos. E aí, meu amigo, a população tem que participar cobrando. Se a Prefeitura não cumpre, a população tem que participar. E como resolver esse problema do crescimento desordenado de Goiânia? Em 1933, Atílio Correia Lima projetou Goiânia. Depois, você sabe que a partir de 70, houve, na verdade, um estrangulamento de Goiânia. Esse estrangulamento se deu exatamente por uma lei aprovada na Câmara Municipal, quando era prefeito nomeado pelo regime militar, o médico Manuel dos Reis, e de lá para cá virou isso que virou. Goiânia pode ser muito bem trabalhada já existem leis, aliás, né, já é uma lei que não se cumpre também, dividir a cidade em regionais, o que nós poderíamos chamar de subprefeituras. Você poderia, os núcleos dos bairros, trabalhar a ideia da fixação da população. Você sabe muito bem, Karine, que existe aqui em Goiânia uma carência muito grande de bancos em vários setores, de hospitais e de comércio mais pujante. Você poderia muito bem evitar esse deslocamento das pessoas dos bairros para o centro, praticamente levando as pessoas a ficarem nos seus bairros. Aliás, criaria até um momento importante das pessoas cuidarem mais do seu bairro. Eu acho que é aí que vem o problema. O desordenamento é porque foi ocupado para especulação, e essa especulação para atender pouquíssimas pessoas que ficam muito ricas. Vou te dar um exemplo muito simples. Se você pegar os parques, eles são bonitos, belos, né? Cantado em verso e prosa, ou prosa e verso, mas se você observar, quem é que está sendo atendido ali? Exatamente 3 ou 4 ou 5 empreiteiras. Mas e como conciliar, então, esse crescimento com esses interesses da cidade? Boa observação. Essa semana eu participei de um debate com outros candidatos na ADEME, que é a associação que trabalha com a questão imobiliária em Goiânia. O presidente Lésio apresentou lá o resultado de 2 fóruns com as universidades, tanto a católica como a federal, e vários segmentos que participam da vida de Goiânia. E lá ficou bem claro, nós temos uma candidatura clara e definitivamente de esquerda. Agora, nós não somos lunáticos, certo? Apesar que a Lu é bonita para fazer poesia, mas não somos doidos da cabeça, não. Nós queremos que a ADEME responsabilize-se pelos malfeitos feitos, por exemplo, em
conjuntos habitacionais, em conjuntos fechados, em bairros que, por exemplo, eu moro na região norte, ali perto do campus universitário, a Universidade Federal de Goiás, 10 anos atrás, vem falando, não se pode construir aqui. E as nascentes do rio, perto ali do Bombeiro, do Goiânia 2, perto do campus da universidade, está virando o quê? O Cascavel está virando areia. Então, a conciliação é muito claro. Eu acho que a responsabilidade é do administrador, é exatamente daqueles setores que interessam pelo crescimento da cidade, para dar uma boa condição de vida para a população. Eu acho que precisa bom senso para todos os setores da sociedade. Gil, não se consegue uma cidade como Goiânia, que é uma metrópole, crescer isoladamente. Nós temos aí a nossa cidade, ao lado você tem o quê? Senador Canedo, Trindade, Aparecida. Isso tem que ser coordenado. Agora, isso precisa vontade política do administrador, e quando eu falo vontade política, ela não é vontade apenas partidária. A ação política é uma ação do ser humano, já dizia o velho Aristóteles, né? Todos nós somos animais políticos. Agora, conciliar os interesses não são interesses de poucos, e sim da população. Eu acho que aí seria a grande saída, conversar com respeito e não impor medidas. Se fala tanto em mudanças, agora na hora das mudanças, por que meia dúzia são ouvidas e a população, que seria a grande beneficiada, não tem sido ouvida? 7h56, hoje estamos entrevistando o candidato à Prefeitura de Goiânia, o professor Reinaldo Pantaleão. Professor, outro problema que a população sempre reclama é a saúde. O que o senhor tem de projeto para melhorar a qualidade de atendimento nos CAIS e SIAMs da capital? Você sabe que o atual administrador de Goiânia tem levantado até com certa ênfase que ele vem aplicando 23% do orçamento na saúde. E se vangloria como sendo a saúde uma das melhores do Brasil. Goiânia recentemente foi mostrado um programa de televisão pelo programa do prefeito com a beleza, como se nós estivéssemos morando em Berlim, ou em Paris, ou em Copenhague, ou qualquer lugar de primeiro mundo. Ora, a saúde em Goiânia, ela não é só precária, não. Ela é colocada como sendo uma solução de todos os problemas para a gente resolver. Isso é uma grande mentira. Nós temos uma saúde virtual que não é real. Nós temos pessoas morrendo nas filas. Nós temos que marcar consultas ou por telefone ou pelo computador, e quando a pessoa chega a ser atendida, o enterro já foi feito. Então preste atenção, a saúde, o prefeito tem que ter coragem de falar para o Estado, repasse o dinheiro que pertence à prefeitura. Tem que ter coragem de falar para o governo federal, que aliás ele pertence ao partido do governo federal, da presidente da República, repasse o dinheiro para nós aqui em Goiânia. Porque se você sabe que saúde não é mercadoria, né? A não ser os carcineiros aí que andam comendo as pessoas pela orelha, né? Então, saúde não sendo mercadoria, tem que exigir o dinheiro da prefeitura. Há um projeto que é aumento dos CAIS, que é aumento existe o SUS, que é um projeto de uma política de saúde nacional. Eu acho que o prefeito, que inclusive é médico, né, deveria ter o bom senso de fazer com que esse dinheiro chegue a Goiânia para a gente possa atender a população necessitada. Se você tem um índice aqui em Goiânia alarmante, que às vezes não é divulgado, né? A imprensa tem feito o trabalho dela, que, aliás, com muita competência. O grande índice da falta de atendimento, principalmente dos setores mais carentes de Goiânia. Então, acho que a saúde, como todos os setores de Goiânia, tem que ser tratado com respeito. Professor, em Goiânia existe um outro gargalo, que é a falta de vagas em CMEIs na educação infantil. Qual é a proposta do senhor para atender a essa demanda? Você sabe que aqui em Goiânia nós temos uma demanda de 5 a 6 mil pessoas que estão precisando de vagas, né? O CMEIs tem que ser universalizado. Aliás, está na Constituição. É só cumprir a Constituição. Tá? A ampliação do CMEIs tem que observar que, na medida que se amplia o CMEIs, você tem que ter uma descentralização administrativa. Quer dizer, a proposta pessoal PCB, na universalização do CMEIs, primeiro, não é só construir prédios, né? Você tem que dar condições do profissional que vai atuar nessa área, você tem que oferecer um salário justo, você não pode usar as secretarias como clientelismo partidário de alianças para virar a velha política do tamo lá da cá. Então o CMEIs tem que ser ampliado na medida que a cidade vai crescendo. Agora é evidente, natural, que existe um plano nacional da saúde de família que também Goiânia não cumpre. Nós precisamos que essas equipes sejam ampliadas. Nós temos na região noroeste 1 ou 2 equipes, mas nós precisamos de 372 equipes para trabalhar. Então, a ampliação da saúde com responsabilidade, amplia-se a política do CMEIs, aí você teria condições de resolver de uma vez só vários problemas. A saúde, a mãe que trabalha, que precisa da política de deixar as crianças e de trabalhar esse CMEIs para que a população participe. Gil,
Você sabe muito bem que não adianta eu apresentar aqui um plano mirabolante sem consultar as necessidades da população. Eu não posso fazer, como um administrador, uma coisinha que chama-se oportunismo político. Então, os CIMEIs serão ampliados, mas há uma coisa também que precisa ser dito com clareza e que às vezes as pessoas que são candidatos não têm coragem de falar. O orçamento, quando votado, ele tem que se ter prerrogativa de prioridade. Por que que os problemas ocorrem? Porque às vezes o administrador não tem prioridades. Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Olha, mas estava tão bom, porque eu fiquei tão emocionado do Mundo em Sua Casa, até porque eu comecei criancinha, né, o Mundo em Sua Casa. Pena que o tempo é curto. Eu queria agradecer aqui a Karine Pinheiro, ao Gil Bonfim, e dizer bem claramente, a nossa postura da coligação PSOL-PCB, ela tem uma coisa muito simples. Não estamos mentindo, não estamos plastificando Goiânia. Queremos o Goiânia para uma população participar. O resto, minha amiga e meu amigo, é conversa fiada, enganar a população. E acreditamos realmente, como professor de história, que só existe uma maneira de mudar a sociedade: participação daqueles que realmente produzem e fazem do país a sua riqueza. Muito obrigado, um abraço fraterno aos ouvintes da Rádio Brasil Central. Obrigada. Hoje conversamos com o candidato do PSOL à Prefeitura de Goiânia, professor Reinaldo Pantaleão. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista, você pode ouvi-la no site www.rbcfm.com.br. Na segunda-feira, o nosso convidado é o candidato Jovair Arantes, do PTB. Agora são 8h01. E o candidato do PTB à Prefeitura de Goiânia, Jovair Arantes, também lança seu plano de governo. O candidato a prefeito pela coligação Goiânia Prefeitura 24 Horas, Jovair Arantes, fez caminhada e visitou comerciantes da Avenida Emílio Póvoa, na Vila Redenção, nesta quinta-feira. O prefeitável aproveitou para adiantar os principais pontos do plano de governo dele, que será lançado oficialmente hoje no Castros Parque Hotel. Os principais pontos são os três que a população está exigindo na resolução imediata. Prefeitura omissa tem que trabalhar. Saúde, segurança, trânsito e transporte. Nós não podemos continuar convivendo com esses problemas tão sérios como nós estamos acontecendo na cidade de Goiânia. Jovair Arantes fala também da estratégia da campanha. Só conversar com o povo, nós estamos andando, conversando com o povo, estamos pedindo voto, a receptividade é muito grande, muito boa, e dessa forma nós vamos com certeza chegar ao objetivo nosso, que é a vitória no dia 7 de outubro. O plano de governo da coligação Goiânia Prefeitura 24 Horas prevê, entre outros, divisão da capital em 10 regionais administrativas, programa de emprego e renda, ocupação dos vazios urbanos com habitação popular e ações para a área de educação, esporte e cultura. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h02. O Mundo em Sua Casa. Vamos continuar fazendo de Goiânia uma cidade sem diferença entre o centro e a periferia, entre bairros próximos e os distantes. Uma Goiânia que não aprofunde contradições, não agrave as deficiências, não segregue e não exclua ninguém. Uma Goiânia equilibrada, com serviços e equipamentos públicos funcionando adequadamente. Uma cidade economicamente sustentável, para dar à sua gente uma vida digna e confortável. Goiânia das mãos certas, Paulo Garcia, 13. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. O ministro revisor do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição de Marcos Valério e os ex-sócios dele, Ramon Hollenbach e Cristiano Paz, dos crimes de corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Lewandowski também absolveu o deputado do PT, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, das acusações de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os pareceres divergiram do relator Joaquim Barbosa, que votou pela condenação dos réus. Sobre Cunha ter recebido R$50 mil de Valério, sacados por sua mulher numa agência do Banco Rural, Lewandowski acolheu a tese da defesa de que o dinheiro foi autorizado pelo PT para pagar pesquisas eleitorais. Voto pela absolvição de João Paulo Cunha. Penso que ficou bem demonstrado que o réu solicitou R$50 mil diretamente ao partido, autorizados e providenciados pelo tesoureiro da agremiação, Denúbio Soares, para pagar uma pesquisa eleitoral
efetivamente realizado. Ou seja, o dinheiro não foi recebido por João Paulo Cunha para, de qualquer modo, interferir na licitação da qual foi vencedora a SMPIB. Não ficou caracterizada, portanto, a prática do crime de corrupção passiva. O advogado Alberto Zacarias Toron, que defende João Paulo Cunha, se disse aliviado com o voto de Lewandowski. O voto do ministro Lewandowski deixa muito claro que não houve crime de peculato, o que é importantíssimo porque a SMPIB prestou todos os serviços para os quais fora contratada e ele fez isso com base na decisão do Tribunal de Contas da União e também invocando o laudo da Polícia Federal, que é muito importante porque mostra que o que ela recebeu de honorários foi efetivamente objeto de uma prestação de serviços cumprida. O voto de Lewandowski é o segundo sobre o caso envolvendo o deputado. No voto anterior, o ministro relator Joaquim Barbosa considerou o petista culpado pelos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outros 9 ministros ainda precisam votar. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E a Ordem dos Advogados do Brasil critica o relator do processo do Mensalão. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, publicou uma manifestação de apoio aos advogados que participam do julgamento do processo do Mensalão. A nota também critica o relator do processo no Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. O presidente da OAB, Ofir Cavalcante, explicou o porquê dessa nota. Segundo ele, os ministros diminuíram e depreciaram o trabalho dos advogados. Com o objetivo de pontuar algumas questões que para a advocacia, para a sociedade, de modo geral, parecem ser muito importantes, que é a imunidade profissional do advogado. O advogado, no seu exercício profissional, ele não pode, em absoluto, em nenhum momento, ser impedido de arguir todas as matérias que forem necessárias para a defesa do seu cliente. Tentou, logo no início do julgamento, quando o ministro Fachin, de uma forma inusitada para a advocacia brasileira, tentou agredir os advogados, diminuindo o trabalho deles, depreciando o trabalho deles, e ao mesmo tempo também tentando impedi-los de falar ao mandar para a OAB uma representação dos advogados. Apesar da nota oficial da OAB, o presidente da entidade, Ofir Cavalcante, acredita que o mal-estar já foi superado. De Brasília, Fernando Dias. 8:07. O ex-senador Luiz Estevão terá que devolver 468 milhões de reais aos cofres públicos da União. O recurso foi desviado da construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo nos anos 1990. O acordo foi assinado entre a Advocacia Geral da União e o Grupo Key de Estevão. De acordo com a AGU, esta é a maior recuperação de dinheiro público da história do país. Ao todo serão pagos cerca de 468 milhões de reais, dos quais 80 milhões à vista. O restante, 388 milhões de reais, serão pagos em 96 parcelas mensais de aproximadamente 4 bilhões de reais a serem corrigidas mensalmente pela taxa Selic. Cerca de 800 famílias ocuparam uma fazenda do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, na cidade do Gama, no Distrito Federal. O grupo faz parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e do Movimento de Apoio aos Trabalhadores Rurais. Segundo a assessoria do MST do DF, o grupo reivindica a desapropriação da área e que seja destinada à reforma agrária. O grupo cita que a propriedade tem irregularidades e é investigada pela CPMI do Congresso Nacional, por isso deveria ser destinada à reforma agrária. 8:08. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um homem e uma mulher foragidos da Justiça do Piauí foram presos em Goiânia, suspeitos de aplicar golpes usando a empresa de festas que pertence a eles. Segundo a polícia, o casal fugiu do estado depois de lesar cerca de 500 estudantes em aproximadamente 3 cidades piauenses. O Grupamento de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar detonou ontem uma bomba encontrada perto de um caixa eletrônico de uma agência bancária de Tubiara. O alarme do banco foi disparado às 5:30 da manhã desta quinta-feira. Segundo informações da Companhia de Operações Especiais, os assaltantes não conseguiram acionar corretamente o explosivo. Quem explica é o soldado Aguiar da COI. Ao acionar o alarme,
Eles chegaram sim a conectar a carga ao acionador, o acionador chegou a ser detonado. Porém, existe uma baixa ordem de explosivo. O que seria isso? O explosivo devido ao transporte, ao armazenamento, ou até falta de experiência na área, ele não detonou. O explosivo de 1 quilo foi deixado ao lado do caixa eletrônico dentro da agência. Segundo a PM, o poder de destruição poderia atingir um raio de 100 metros. Ruas em volta ao banco foram interditadas e o Grupamento de Ações Táticas de Goiânia removeu e detonou o material sem riscos à população. Ninguém foi preso. Os assaltantes fugiram sem levar nada assim que soou o alarme. Está virando comumente, isso aí vai ser investigado não só pela COI, mas pela Polícia Civil, Polícia Técnica Civil também, e pela Polícia Federal. Será feito um relatório e encaminhado a essas forças também, COIMAN, para nos auxiliar, né, com apoio de investigação. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h10. Grevistas do Poder Judiciário enfrentaram policiais militares em frente ao Palácio do Planalto. Na manifestação de 500 servidores, alguns tentaram invadir a pista. Os PMs usaram cacetetes e spray de pimenta. Em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, caminheiros fecharam a estação aduaneira em protesto contra a lentidão na liberação das cargas. Os auditores da Receita Federal resolveram suspender a operação padrão e a estação foi reaberta. E terminou sem acordo a reunião da Federação Nacional dos Policiais Federais com o Ministério do Planejamento. O governo ofereceu um reajuste salarial de 15,8%, que não foi aceito. A categoria quer, além do aumento, a reestruturação do plano de carreira. A federação vai se reunir ainda hoje para decidir os rumos do movimento grevista. Aqui em Goiás, os auditores da Receita Federal mantêm a operação padrão. O governo ofereceu aos auditores reajuste de 15,8% para ser pago em 3 anos, mas a categoria quer 30% concedida ainda este ano. A proposta do governo federal foi rejeitada em Assembleia Nacional, realizada na última quarta-feira. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal em Goiás, Ricardo Scaff, explica que as negociações não estão avançando. Nós não temos sucesso com essa negociação com o governo já há mais de 18 meses que nós estamos negociando, desde o ano passado. Já fizemos 19 reuniões no Ministério do Planejamento e não tem uma negociação efetiva. Em Goiás, são cerca de 150 auditores. Outra reivindicação da categoria é a realização de concurso público. Ricardo Scaff explica o que é a operação padrão realizada no aeroporto Santa Genoveva e no Porto Seco de Anápolis. Ela visa principalmente você olhar mais detalhadamente a documentação e a mercadoria. Essa operação padrão, na verdade, a gente deveria ter efetivo para fazê-la sempre o ano todo, mas nós não temos efetivo para fazer sempre o ano todo. O que acontece quando a gente faz essa operação padrão nos portos, nos aeroportos, com grande movimento, é que acaba retardando a entrada dessa mercadoria por mais 1 ou 2 ou 3 dias. A última paralisação da categoria foi realizada na quarta e quinta-feira desta semana, e as próximas vão ser feitas nos dias 28 e 29 da próxima semana. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h13. O governador Marconi Perillo recebeu no Palácio das Esmeraldas a chefe da Polícia Civil, delegada Adriana Corsi, o pai do comentarista Valério Luiz, morto na porta da emissora de uma rádio em que trabalhava, Manuel de Oliveira, e a delegada responsável pelo inquérito, Adriana Ribeiro. O governador fez questão de afirmar o compromisso do governo de solucionar o caso. Valério foi executado com 6 tiros dentro do carro, em frente à rádio onde trabalhava. O crime ocorreu no dia 5 de julho, em plena tarde. Mané de Oliveira falou que está confiante no empenho do governo e no trabalho da polícia. O Marconi é uma pessoa que, durante todos os seus governos, ele fez tudo para elucidar todos os crimes difíceis. Eu tenho a certeza de que esse é muito difícil, não é fácil, porque é um crime que todo mundo sabe envolve o mandante, envolve uma pessoa que organiza, envolve o executor. E pela maneira que foi feita a execução do Valério, é uma demonstração claríssima de que são pessoas poderosas. Para não atrapalhar as investigações, Mané Oliveira contou que, por enquanto, a polícia tem ocultado algumas informações, até mesmo para a família. Mas já tem retratos falados dos suspeitos envolvidos no caso, que ele acredita ter sido por vingança. Por que ele fez com o Valério? Mandou executar o Valério na porta da rádio 2 horas da tarde. Simplesmente é um aviso, principalmente à imprensa esportiva. Se falar mal, vai morrer também. Inclusive o recado para mim e para toda a imprensa. Eu posso ser o próximo, porque eu não vou calar.
O que eu faço a vida inteira é falar. Se essa arma que eu tenho que é falar, se eu não usar ela, eu vou usar o quê? Vou usar uma metralhadora, vou sair caçando o cara e dar um tiro nele, matar o... Eu não sou disso, não é isso que eu quero. Hoje a polícia começa a ouvir algumas pessoas suspeitas de envolvimento na morte do cronista esportivo. Agora pela manhã será o depoimento de Maurício Sampaio, ex-vice-presidente do Atlético. E à tarde será a vez do presidente do Atlético, Valdivino de Oliveira. Estão marcados para a semana que vem os depoimentos dos policiais militares apontados por meio de uma carta anônima, também como supostos envolvidos do caso. São o tenente-coronel Uzeda e o soldado Figueiredo. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h15. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O governo de Goiás diagnosticou os principais problemas dos hospitais estaduais e encontrou um remédio eficaz. A administração por organizações sociais, as OS. No HGG, as cirurgias e exames realizados aumentaram e não faltam mais materiais e medicamentos. Já no Hugo, os leitos de UTI subiram de 44 para 60. Com diagnóstico preciso e tratamento eficiente, o governo de Goiás está mudando a cara da saúde. SUS, Secretaria de Estado de Saúde e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, o técnico Mano Menezes anunciou nesta quinta os 22 jogadores da seleção brasileira para os amistosos de setembro contra a África do Sul, a China e a Argentina. Até hoje, Mano chamou mais que um time inteiro só de goleiros. Foram 12, incluindo Cássio, do Corinthians, prova que ainda busca um titular da posição. Outros 2 foram chamados Jefferson do Botafogo e Diego Alves do Valência. Outra novidade é no meio-campo, Arouca do Santos foi chamado. Os outros convocados são os laterais Daniel Alves e Adriano do Barcelona, Marcelo do Real Madrid e Alexandro do Porto. Os zagueiros Davi Luiz do Chelsea, Thiago Silva do Paris Saint-Germain, Dedé do Vasco e Hever do Atlético Mineiro. Para o meio-campo, Rômulo do Spartak Moscou, Sandro do Tottenham, Paulinho do Corinthians, Ramírez e Oscar do Chelsea, Lucas do São Paulo. E os atacantes Neymar do Santos, Leandro Damião do Inter, Jonas do Valência e Hulk do Porto. 7h18. Atlético se classificou às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao passar pelo Figueirense em Santa Catarina. A delegação do Atlético continua aqui em Florianópolis. Após o time conseguir ontem, nos pênaltis, após o empate no tempo normal em 1-1, mesmo placar do jogo de Goiânia, o Atlético conseguiu nas penalidades a classificação para a próxima fase, as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma classificação inédita. Pela primeira vez na história do clube, o Atlético vai fazer jogos internacionais, vai sair do Brasil para competições oficiais. Ou vai para o Chile, Santiago, enfrentar a Universidade Católica, ou a Colômbia, enfrentar o Deportivo Tolima. A definição dentro de 20 a 30 dias em relação a qual será o adversário do Atlético. O time continua aqui em Florianópolis, faz um trabalho físico na Academia do Avaí na manhã dessa sexta-feira e à tarde, a 1h, embarca para Salvador. Chegada para a capital baiana às 6 da tarde. O zagueiro Diego Giareto, o meio Wesley e o atacante Ricardo Bueno, que não atuaram no jogo de ontem contra o Figueirense, empate 1-1, e a classificação do Atlético nos pênaltis, vão direto de Goiânia para Salvador. O Atlético domingo às 6h30 enfrenta o Bahia no estádio Pituaçu. De Florianópolis, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Goiás vai ter o retorno de Egídio e a estreia de Caio na luta para voltar ao G4. O lateral esquerdo Egídio, recuperado de uma contusão, será uma das novidades do Goiás para o jogo de amanhã contra o Joinville. Arena Joinville, 4h20 da tarde. O jogador treinou normalmente ontem, depois de 2 partidas afastado. Goiás terá a estreia do meia Caio e um novo esquema tático. Valmir Lucas está fora, Lacerda entra como titular. E o Goiás enfrenta o Joinville com Arley, Vitor, Lacerda, Hernando e Egídio, Amaral, Thiago Mendes, Ramon e Caio, Ricardo Goulart e Arley. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vila Nova tem time definido para jogar amanhã pela Série C contra o Brasiliense.
O técnico Jorge Saran vai mesmo promover 4 alterações no time em relação ao Vila, que perdeu. Foi goleado na última rodada para o Macaé fora de casa 3-0. Júlio César no gol está suspenso, não pode atuar. Juan será a primeira novidade. As demais alterações no time deixaram o time principal do Vila Nova: o zagueiro César Gaúcho, o meia Jorginho e o atacante Gilcimar. Entraram no time os zagueiros Toninho e Jean Pablo, além do atacante Wesley. Com isso, o Vila voltando ao esquema com 3 zagueiros. O time que entra em campo: Juan no gol, Nego na lateral direita, os 3 zagueiros Toninho, Jean Pablo e Rafael Vaz. Na lateral esquerda, o Reivan. O meio campo com Ederson, Ricardinho e Rafael Carioca. No ataque, Wesley e Pedro Júnior. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h20, às 8h21 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Goiânia é amor à primeira vista, paixão que vem do berço e brota no coração de quem chega. A beleza de Goiânia me encanta. Cresce com a força e o ideal de quem trabalha, constrói, faz nossa cidade ainda melhor. Humana, saudável, segura, alegre, como nosso jeito de ser. Com Jovair prefeito, Goiânia tem jeito. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Dando sequência à série Goiás sobre 2 rodas, nós vamos falar hoje sobre a experiência de quem sofre um acidente e passa a ver a própria vida e a maneira como circula na cidade de uma forma diferente. Seguindo o caminho feito pelas motos no Brasil, atualmente 48% da verba do Sistema Único de Saúde é gasta com vítimas de acidentes de motos. Os motociclistas já são também os que mais morrem nos acidentes. Em 2011, foram mais de 10 mil mortes, contra pouco mais de 9 mil de pedestres e 8 mil de condutores de carros, segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade. Quando não é fatal, o acidente pode trazer graves sequelas e reorientar a vida de quem é obrigado a se reabilitar e recomeçar a vida. A auxiliar administrativa Isaílde Alves, de 41 anos, sofreu um acidente em 2009. Isa, como é chamada pela família, fala da paixão que sentia por pilotar e da sensação de dirigir hoje. Eu sempre dirigi carro e sempre dirigi moto, mas a minha preferência sempre foi por moto. Moto era eu tive uma paixão, tenho uma paixão por moto até hoje. Deixa eu explicar. Quando você está dentro de um carro, você se sente fechado, né? Você se sente assim sufocado. E quando você está na moto, você sente uma liberdade, você sente o vento, a adrenalina é maior, você dá vontade de cada vez acelerar mais. E um carro hoje é bom, é segurança, né? Você sente se bater, talvez você não chegue a machucar tanto. A recuperação levou 2 anos e hoje Isa ficou com a perna direita menor e não pilota mais. Ela passou por dificuldades financeiras, pois sustentava a mãe e ficou o período de recuperação sem trabalhar. Segundo ela, o sofrimento a transformou. Antes de eu sofrer o acidente, eu era muito agitado, muito apressado, eu sempre queria tudo na hora, no momento, não fosse naquele momento eu já ficava assim, o estado meu emocional mudava muito. Então eu aprendi que na vida da gente, a gente tem que aprender com o tempo, a gente tem que ter paciência, esperar o tempo. Então, no início, me deu depressão, eu senti mal. Aí, da noite pro dia, eu comecei a depender de tudo e de todos. A psicóloga Gardênia de Souza Furtado, especialista em trânsito, diz que o trauma de quem passou por um acidente pode até ser usado em campanhas educativas de trânsito. São as chamadas campanhas aversivas. No entanto, segundo ela, o efeito desse tipo de campanha é passageiro. A gente acredita que o espaço de tempo que ela mobiliza é muito pouco. Naqueles primeiros dias, ou naquele momento em que você vê o carro todo retorcido ali na rodovia, naquele momento isso é chocante. Você às vezes até concentra mais a sua atenção, diminui a velocidade, mas dali a pouco você volta a emitir os mesmos comportamentos, porque isso não modifica aquele comportamento aprendido. É como se aconteceu com o outro, não vai acontecer comigo, né?
O professor de Educação Física, Marcelo dos Santos, explica que a experiência de pilotar depois de 2 acidentes mudou a forma como ele convive no trânsito hoje com os motociclistas. Eu fico mais prestando atenção no motoqueiro, porque eu sei que ele também vai procurar um espaço entre os carros e eu faço abrir espaço, faço perceber o motoqueiro. Já o publicitário Ender Borges sofreu 3 acidentes e perdeu oportunidades de trabalho em concursos públicos que havia sido aprovado. Ele fala sobre os acidentes e também sobre a opção de não pilotar. No primeiro acidente, eu tive o crânio e face fraturados. Em 96, eu tinha uma moto. Eu bati na traseira do veículo. Eu tive uma contusão cerebral, problemas com a memória. Eu demorei 5 anos, onde eu não consegui trabalhar, não consegui estudar. E hoje eu não piloto mais. Não que eu tenha receio da moto, mas eu acho que já me foram dadas várias chances, então eu resolvi aproveitar. Segundo dados do Instituto Sangari, o Brasil é o 2º país mais perigoso para os motociclistas em todo o mundo e só perde para o Paraguai. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h26. O OVG repassa R$200 mil em recursos para a instituição social que funciona como creche. Entidade que atende 175 crianças, 100 delas em tempo integral, a Colônia Espírita Nosso Lar, que fica no Parque Santa Cruz, em Goiânia, recebeu, das mãos da presidente da Organização das Voluntárias de Goiás, Valéria Perillo, um cheque de R$100 mil. O montante, segundo a presidente da OVG, é apenas uma parte dos 200 mil que serão doados à entidade. Essa instituição realiza um belo trabalho. Além da assistência social, ela presta a missão de promover o cidadão humano com solidariedade, com cidadania, no sentido mais amplo da palavra. Então eu não tenho dúvidas de que a Organização das Voluntárias de Goiás se sente honrada em poder ajudar as instituições cadastradas na nossa instituição, porque elas nos ajudam a promover o ser humano, a tirar as crianças das ruas, da violência. Enfim, nós estamos contribuindo com um recurso que vai poder ampliar essa instituição e trazer mais crianças para serem educadas, para terem um tratamento igual aqui, para que elas possam crescer e se tornarem cidadãos do bem. Presidente da Colônia Espírita, Onofra Vieira, falou sobre a importância da ajuda, que servirá para a construção de um 2º piso no prédio da entidade. Nós vamos poder ampliar o trabalho, acolhendo mais crianças, deixando-as conosco em período integral. Isso só quem conhece as dificuldades da área social que pode entender a grandiosidade dessa ajuda. Os outros R$100 mil serão repassados à colônia logo que forem apresentados à OVG os recibos mostrando como foi gasto o montante doado ontem. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h28. Alunos de escolas públicas se manifestam a favor das cotas sociais. Centenas de estudantes de escolas públicas se reuniram na Praça Cívica, no centro de Goiânia, para protestar a favor da lei que institui as cotas sociais em metade das vagas das universidades públicas do Brasil. O movimento, formado principalmente por estudantes do ensino médio, defende a aprovação do projeto de lei. Eu sou a favor da cota porque minha mãe ela é telefonista e meu pai ele trabalha em serviços gerais no FG e eu não tenho vergonha do que eles são, eu tenho orgulho porque eles trabalham com dignidade, entendeu? E minha mãe não tem condição de pagar uma faculdade particular pra mim, então eu luto pra tentar no FG porque é o sonho de qualquer aluno entrar lá. Pra gente, que a gente preferia, com a educação já não é boa já devido ao governo. Aí vocês pegam e tem que chegar lá e ainda debater com pessoas que já estudam a vida inteira. Aí você chega lá, você quer um curso bom, você não tem. Aí você tem que ir para curso de 3º padrão. Vatuzzi Santiago, aluna cotista do curso de História, diz que o protesto é uma resposta à Marcha dos Todinhos, organizada por estudantes de escolas particulares no final de semana. É uma preocupação que a gente tem de demonstrar que a gente está na luta há muito tempo por uma educação de qualidade e por espaço nas escolas de um modo geral, e eles aparecem só quando eles se sentem pressionados ou acham que a gente vai perder algum direito, e aí a gente entende que eles são, isso percentualmente pelo IBGE, eles são 14% estudantes de escola particular, enquanto nós somos todo o resto, e aí 50% é tudo igual, né? O
O projeto de lei que institui cotas em 50% das vagas das universidades federais já foi aprovado pelo Congresso e agora depende apenas de sanção da presidente Dilma Rousseff. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 8h30, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Renata Borges e Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.